pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. Hoje vamos falar novamente com especialistas e conselheiros empresariais. Vanessa Puerta é especialista em comunicação integrada, comunicação intercultural e marketing. Bom dia, Vanessa. E a Vanessa hoje está falando de São Paulo. Bom dia, Tom. Bom dia, Jaribe. E Jaribe Fogaça, que é sócio da J. Fogaça Assessoria e presta serviço de assessoria na gestão empresarial, estratégica e financeira, e é diretor adjunto na ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas. E o Jaribe falando de Campinas. Bom dia, Jaribe. Bom dia, Tom. Bom dia, Vanessa. Satisfação estar aqui com você novamente e hoje com a companhia da Vanessa. Aqui para nossos ouvintes, nós temos conversado semanalmente, né, com o Jaribe, com Maurício Dutra, com Marcelo Moraes, agora Vanessa Puerta, e nossas conversas têm sido falando sobre o novo normal, né, ou seja, o Brasil em negócios depois do Covid-19. E na semana passada nós conversamos sobre conectividade, né, de forma virtual. E eu queria acrescentar essa palavra, além da conectividade, a palavra rastreabilidade na conversa de hoje. Porque eu ouvi duas coisas na semana passada. Numa entrevista que eu fiz com o Daniel Cunha, que é um executivo da Exec, a empresa de Executive Search, e nossa conversa foi sobre trabalhar em casa. E o Daniel, a colocação dele é que muitas empresas estão assumindo o trabalho em casa como permanente. Então está saindo dessa fase temporária e vai ser permanente. Então, outra coisa que eu vi essa semana, falando com outro podcast que eu fiz em inglês na China, na semana que vem as crianças voltam para a escola. Vamos começar com as criancinhas na escola infantil. E o que está acontecendo lá? As crianças vão precisar usar um desses devices, ou desses wearables, né? Um device tipo um reloginho, e este device vai ter algumas funções. Além de medir temperatura, também vai ajudar a criança a ficar numa distância social dos colegas, tá? Além de outras funções. Então, para a Vanessa, quero te fazer essa pergunta, que a dúvida também no Brasil hoje é a volta de aulas. O que fazer? Você que está falando com a gente de São Paulo, se está no home office e também está com seu filho lá. Então, na volta de escola, se a escola fala para você, Vanessa, bom, as crianças vão voltar e vão ter que usar um aparelho, né? Seja um tipo relógio, um botão na testa, não sei. Mas nós vamos fazer isso para saber, primeiro, a temperatura do seu filho, segundo, se ele está aproximando dos outras crianças, terceiro, de repente, se ele está espirrando, tossindo. O que você faria, Vanessa? Você acha isso bom ou ruim? É uma pergunta, né? Bem... uma questão aí bastante séria, né? Do ponto de vista da privacidade. Mas a questão de ter um dispositivo é só um detalhe, porque nós já somos rastreados permanentemente o tempo inteiro. Então, na questão das escolas de educação infantil, por exemplo, muitos berçários e escolas, elas vendem como valor agregado câmeras em todas as instalações da escola. Então, tem mães que elas estão no trabalho, um olho no e-mail e outro olho na câmera. E qualquer coisa que elas acham que está diferente, elas já ligam para a escola. Né? Então, a gente é preciso entender que isso já está acontecendo, já acontece de forma permanente. Empresas, por exemplo, empresas de obra, empresa que eu sou sócia com meu marido, nós implementamos todos os dias medição de temperatura nos colaboradores quando eles chegam e checklist
sintomas. Então, não está de uma forma tão automatizada, a gente não mede cada tosse das pessoas, mas já estamos medindo esse controle para que ninguém esteja infectado, enfim, assintomático, que possa transmitir, né? Então, esses devices, os dispositivos, eles já são utilizados, os dados deles, eles não ficam só ali. Quem faz corrida, eu sou praticante de corrida, eu tenho um relógio que mede a velocidade, o pace, os batimentos cardíacos. Esses dados, eles não ficam ali. É que todo mundo utiliza e não lê todos os termos e condições. Isso é bastante sério. Mas lá nos termos e condições, o que está dizendo sobre esses dados? Todos os tipos de aplicativo de, por exemplo, muito em alta, aplicativo de controle alimentar. Também está lá com seus dados, essas informações vão para alguma coisa, vão para uma informação. Uma amiga minha usava um desses aplicativos de controle alimentar e num sábado ela comeu pizza e ela não colocou nada. E apareceu um aviso para ela. Se você pisou na jaca, se você exagerou, não tem problema, hoje você volta para a dieta. Então, tudo isso está controlando as pessoas, né? Não, eu concordo com você de uma forma, mas muito disso eu sinto as pessoas que têm adaptado, corredores, temos conhecidos que fazem isso, e o que você falou da escola, normalmente é isso. Quem está vendo o acesso é os pais, né, a escola, vendo criança. O que eu estou imaginando nesse cenário de China e outros países, quem pode estar vendo isso também é o governo, né? Ou alguém que você não sabe quem é, tá? Porque esses dados podem também servir para outras situações que não necessariamente que você acordou com a escola. Eu não estou dizendo que é ou não é, mas eu imagino que você acha que é você e a escola e a criança que está nesse cenário, não é isso? Isso é o que nós imaginamos. Eu não sei, eu imagino também, tá? Mas nesse cenário que eu estou falando do China, tem um componente governamental, tá? Fiscalizador de um departamento de saúde, tá? Então, uma coisa é você saber que seu filho está com febre, a escola liga e fala, seu filho está na enfermaria e está com como é que chama? A enfermeira, não é isso? Tá? Sim. E retirar. Isso é o normal de hoje. Outra coisa é que alguém aciona a unidade de saúde local e vai tirar seu filho da escola. E depois avisa você. Estamos tirando o seu filho e está indo para a quarentena porque ele está com febre. Tá? Esse é um aspecto um pouco diferente do que nós imaginamos hoje. É isso? É bastante séria essa questão. E aqui no estado de São Paulo, essa discussão do distanciamento social pelos dados do celular. Então, o celular, esses deslocamentos, é por esse meio que eles estão medindo. E já causou um espanto da população em geral. Porque as pessoas não se atentam, que todos os lugares que elas vão, o celular, mesmo que ele esteja desabilitado a parte de localização, ela tem. Ele está guardando esses dados, né? Isso não é só São Paulo, isso é o mundo. De achar que é só São Paulo, não é o mundo. É o mundo hoje, não hoje, mas já era assim. Desse cenário do Covid, todos os países têm acesso, todos das empresas de comunicação, isso já é informação compartilhada. Dizem tá, que não é compartilhado do forma que esse é o celular do Jaribe nem da Vanessa. Tá? Dizem. Mas sabe que seu celular andou para Jaribe, aqui do centro, para Souzas, de repente. Tá? O céu lá em São Paulo se saiu da Vila Mariana e foi lá para Santana. Tá? Todo mundo sabe. Por isso, esses dados todo dia que saem nas entrevistas de 42%, 50% de isolamento, isso são dados baseados em fatos. Tá? E esses fatos são do rastreamento dos aparelhos do celular. Tá? Isso é no mundo. Tá? Eu vi pesquisas agora que saem, porque nos Estados Unidos já tem abertura, o pessoal voltando, Suécia, tem gente que não fez isolamento, agora faz, enfim. Então já está tendo muita informação sobre tudo isso aqui.
Tá? Então, isso é um fato, isso acontece. O ponto que eu queria perguntar para a Jaribe agora, falando desse cenário de trabalho em casa, tá? Agora não é mais criança na escola, agora funcionário de uma empresa. Então, funcionário que está na empresa também foi para casa, convite, tudo, etc. Agora as empresas estão dizendo, não, nós vamos até o fim do ano deixar nossos funcionários em casa, ponto. Ou para sempre, tá? Nosso negócio agora não vai estar mais escritório, todo mundo trabalha de casa. E um dos aspectos que aparece é como é que eu sei que meu funcionário está em casa trabalhando. Tá? O que ele está fazendo? Está no Netflix, está fazendo isso, não sei o quê. Ponto, não sei. Então, é esse cenário. Tá? Então, se de repente condição de emprego é um wearable, né? Um device, que seja na pessoa ou no aparelho, no laptop dele, o acesso ao sistema, Jaribe, o que você sente disso? O que você está vendo? Olha, é uma situação nova, com uma realidade nova em relação às pessoas e os profissionais daquela empresa. E o que você falou é bem verdade. Tem uma série de empresas, não só no mundo, mas no Brasil, várias delas anunciaram que até dezembro o pessoal fica em casa. E aí é um desencadear de questões, né? Nosso tema hoje... pensamos na conectividade e nos wearables, aqueles equipamentos que nós podemos usar e reportar o que estamos fazendo. Isso vai gerar muito debate. E, infelizmente, no Brasil, eu acredito que vai gerar debate jurídico, porque nos dias atuais, uma coisa muito objetiva que o nosso ambiente jurídico no Brasil precisa abordar é a questão da lei trabalhista. A lei trabalhista teve seu propósito lá atrás, quando ela foi criada numa realidade daquele momento. Mas hoje mudou. As empresas estão colocando as pessoas em casa, algumas dão celular para o funcionário, outras não. Algumas alocam um computador para o funcionário, outros não. A maioria das empresas bem estruturada tem toda uma conexão via celular e via computador de alta segurança, ou seja, o computador e o celular da pessoa tem que estar adequado às regras de segurança da empresa, ou seja, a empresa já está rastreando, não necessariamente a localização, mas o comportamento que a pessoa tem dentro daquele equipamento. Agora, o tal do segurança cibernético, né? Exatamente, Tom, exatamente. Existem dispositivos eletrônicos que se instalam no celular e no computador que são de altíssima segurança. Uma pessoa não consegue fazer nada, não consegue receber arquivo, passar arquivo. Mas a questão que você levantou vai muito além disso. Isso é aquilo que nós temos um controle remoto. E a própria pessoa, né? Eu acho que nós vamos migrar para um momento que a discussão cultural vai ser: eu tenho um profissional que eu posso confiar ou não, porque se eu não posso confiar naquele profissional, num limite humano de confiança, então eu não posso ter aquele profissional trabalhando comigo, porque se eu não posso alocá-lo, colocar para ele um dispositivo com segurança, e depois disso eu confiar que ele tem um compromisso comigo de produção, de trabalho, de atuação, e eu vou ter que monitorar isso, vai chegar num ponto que nós não temos confiança em ninguém. E aí toda a estrutura de trabalho, de serviço ou de produto que a gente trabalha pela confiança vai se desfazer. Aí até conecta com um tópico muito objetivo. A grande parte do serviço e produtos, quando nós compramos um produto com uma certa marca, é porque confiamos na marca. Sim. A gente não fica fazendo checagem exaustiva sobre certos produtos ou serviços, né? E você nem manual lê? Você lê que nem acabou. Manual lê. Nem manual lê, exatamente. Então, eu acho que esse resumo vai ser um desafio muito grande, Tom, muito grande. Eu acho que é uma coisa que não se esperava, que seria toda essa conectividade das pessoas remotas, e isso chegou muito rápido e sem avisar. E eu acho que esse semestre até o final do ano vai ser
um desafio gigante para a gente medir produtividade, índice de confiança das pessoas, o próprio índice de relacionamento que as pessoas podem estabelecer através da internet, não mais presencialmente. Vai ser um período bem renovador, profissionalmente falando, viu? Deixa eu levar mais uma pergunta só para cutucar. Vamos imaginar que é o trabalho para você, Jaribe, tá? Eu estou na minha casa, tenho um computador da empresa, o celular, seja o que for, e eu sou um cara confiável, você sabe que estou trabalhando, não é o ponto. Mas, de repente, esse device mostra para você que eu estou com febre. Uhum. Aí, Jaribe pode ligar e falar, Tom, como é que está? Você está com febre? O fato que você sabe que eu estou com febre, eu acho que já é um problema, tá? Se você faz ou não faz, aí já são 2 problemas, não são? Então, como é que você lida com esta informação? Eu não sei, o que vai acontecer, né? Foi, bom, eu sei que meu funcionário está com febre, o que eu faço? Tá? Aí você liga para RH, não sei o que você vai fazer. Você sabe que você pontuou algo muito, muito bacana, Tom, mas muito interessante no mundo da gestão, né? Existem alguns conceitos no mundo da gestão de pessoas e das empresas que começa pelo que nós chamamos tem uma expressão em inglês que é self-denounce, que a pessoa recebe a informação primeiro e ela tem o compromisso de autorreportar o que está acontecendo com ela. Todos recebem. O RH recebe, o superior recebe, mas o RH e o superior recebem como cópia. A primeira pessoa informada é a própria pessoa. Medimos, você está com febre. Ou você tinha um compromisso de entregar um relatório até ontem às 6 da tarde, o relatório não chegou. Então, esses mecanismos que avisam a própria pessoa primeiro daquilo que ela está devendo ou que ela deveria reportar para o superior, para o RH ou para uma outra instância, esses mecanismos vão se incrementar muito, porque é um mecanismo que até então era um mecanismo mais usual em questões de auditorias, de compliance e tal. Agora eu acho que ele vai se tornar um mecanismo comum no dia a dia das pessoas, né? Nesse caso, o profissional recebe a mensagem, olha, detectamos aqui que você esteve ausente do seu posto de trabalho pelo seu celular durante 3 horas. Então a pessoa entra no sistema e reporta, olha, meu filho não passou bem, eu fui até o hospital, tudo bem, então está esclarecido. Tudo bem, aí já acende outra luz vermelha, nossa, ele foi no hospital. Aí depende do porquê o filho foi para o hospital, né? Bom, aí, mas aí isso já pega a Vanessa já foi pegar o filho, aí já é o filho e Vanessa e o marido que está com problema. Autodenúncia, acho que vai estimular muitas pessoas a reportarem aquilo elas primeiro. Eu acho que esse é um desafio grande para a nossa... Eu só quero dizer que não é uma brincadeira isso, mas você que, dentro da realidade do próprio ASIC aqui em Campinas, você está lidando justamente, é um momento para as empresas, varejo e empresas de uma forma geral, sofreram um avalanche de realidades diferentes, é isso. Então, de sair desse montante de coisas de pensar, infelizmente, que nós estamos falando aqui é mais um. Né? Porque até para abrir a loja, tá, que é o desejo de todo mundo, voltar ao tal do normal, tem um pouco de tudo isso que nós falamos. Tá? Vai ter que poder mostrar ou provar para alguém que você tem um ambiente seguro para o funcionário, para o cliente, para seja o que for. Então, acho que a quantidade de informação que tem que ser administrado do lado de IoT, né, do internet das coisas, é só ouvir um device que você consegue fazer isso. Manualmente não tem mais como fazer nada. Concorda? Eu acho que tem toda a razão. Até não sei se a Vanessa tem tido contato com uma realidade que eu ia comentar aqui, que no mundo dos serviços é mais comum a gente lidar com o que nós chamamos de checkpoint ou check-in, check-out, né? Que é uma coisa que todo mundo está acostumado apenas no ambiente do aeroporto, mas na vida do trabalho, quando o trabalho é remoto, Tom, uma coisa que deve acontecer na vida das pessoas, as pessoas vão ter que se habituar a fazer o check-in
e o check-out e o checkpoint. É uma coisa que, culturalmente, o ser humano não está habituado, porque ele fala, poxa, se o meu superior quer saber a hora que eu cheguei, a hora que eu saí, ele está me controlando. É verdade, ele está te controlando, mas é você que vai se autocontrolar, porque eu vou vir, abrir meu computador, iniciar meu trabalho e vou dar um clique. Check-in. Daí, no final da manhã, eu tenho que ter uma saída física para alguma outra atividade. Então, eu dou um check-out, depois dou um check-in. Tem um checkpoint à tarde que eu digo, progresso foi feito. É um checkpoint. O ser humano, ele se sente muito invadido por isso, mas no mundo profissional das empresas agora de trabalho remoto, vai ter que trazer isso para o dia a dia nosso, né? Sim. Acho que para a Vanessa, né, Vanessa, se o seu filho estivesse usando o dispositivo em casa ontem, você já saberia que ele estava com fome e já mandava um banana para ele, não é isso? Exatamente, na hora que eu estava participando do webinar. É interessante, né, esses pontos que o Jaribe trouxe, mas as empresas vão precisar trazer uma comunicação. Apesar de todo o digital e todos os eletrônicos, a comunicação humana e humanizada, ela vai precisar emergir nas empresas, né? A empatia, a questão da confiança que o Jaribe trouxe, as relações de trabalho, que no Brasil são muito valorizadas, a questão da confiança é muito valorizada nas relações de trabalho, e a questão empática, porque, por exemplo, eu tenho aqui o meu filho, na hora do almoço, eu não consigo trabalhar, porque ele está em casa, não está na escola. Quando ele não está na escola, se ele tem alguma questão, quem me ajuda é a minha mãe ou minha sogra, que também estão no isolamento. A casa também não é possível que ela venha. Então, o funcionamento da rotina, né, da residência, no caso, do escritório na casa e da casa no escritório, tem se misturado. Então, essa questão da empatia e da confiança é bastante importante nesse momento. E a questão da produtividade. Ontem, nesse webinário que eu participei, tinha uma gerente de recursos humanos de uma grande empresa. Então, ela falou, a gente pega uma métrica e estabelece uma política para todo mundo. Mas, caso a caso, precisam ser avaliados, né? Ela falou, por exemplo, que eles estão evitando marcar reuniões entre 11h30 e 14 horas. Porque sabem que as pessoas têm algum compromisso familiar, né? Sim. Então, isso é bastante importante, ver que uma empresa grande de varejo tem esse pensamento, dessa preocupação, e que é possível fazer isso, é possível ir além, e apesar de todos, voltando os eletrônicos e digitais, as empresas, elas não podem mais se basear nessa questão, meu sistema não permite, o sistema o meu sistema não vai conseguir resolver. Tem uma pessoa por trás do sistema para resolver. As pessoas precisam de autonomia. Então, eu acho esse ponto interessante. Eu sinto que, indo para frente nesse novo normal, que nesse cenário que nós estamos hoje, que é dia 21 de maio, ainda estamos meio que chamam do olho do furacão. Tá? Então, eu sinto que muito está acontecendo, porque aconteceu e ainda está todo mundo tentando organizar. Mas, a partir de algum momento, todo mundo está esperando essa decretação de somos livres de novo, né? A partir de algum momento, talvez no mês que vem, alguém vai chamar que começou o novo normal, né? Então, a partir deste momento, as empresas e as pessoas, os clientes, funcionários e tudo, vai ter que realmente... Aí sim tem que ter umas regras que você falou, até as políticas do que é esse ambiente de trabalho daqui para frente, né? Vamos dizer, junho para frente. Vai ser assim. E todo mundo aceita o que tem seu filho em casa, que o cachorro está latindo, que tudo isso está acontecendo. A partir de algum momento, eu acredito que isso não vai ser mais aceitável. Não vai ser mais desejável, vamos dizer assim. Tá? Porque o cliente vai ligar para falar com uma pessoa e o cachorro está latindo. E aí a criança está chorando. Se eu tenho um problema e eu estou procurando uma solução, eu não quero saber do cachorro nem do filho, eu tenho o meu problema, tá?
do serviço que sua empresa está me oferecendo. Então, acho que desse ponto para frente que estamos falando. Esse novo normal vai exigir tudo isso que vocês falaram, mas a essência, aí para você, Vanessa, como especialista em comunicação, isso tem que ser comunicado de uma forma bastante robusta, né? Não só para o funcionário, para os clientes também. Como é que o cliente sabe que o mundo mudou e é do outro jeito, né? Exatamente. E esse novo normal, eu tenho muitas dúvidas se ele vai ser tão positivo, se as pessoas vão ser mais empáticas, se as pessoas vão ser mais colaborativas. Eu acho que em certo ponto sim, mas as demandas reprimidas desse período de quarentena, elas vão surgir e as pessoas vão ter urgência em resolver questões, né? Então nós estamos já há 60, 70 dias de quarentena, e tem muita empresa que ainda não se organizou, que muita casa que continua nesse turbilhão de questões. E aí a gente volta para a questão cultural do brasileiro, da dificuldade de autogestão. E dessa questão que eu já conversei com o Tom, de muito dançar conforme a música. Falta um planejamento, falta uma rotina. Aqui na minha casa nós temos a rotina, o horário de acordar, não estamos em férias. Então tem o horário de acordar, o horário do café da manhã, as tarefas de cada um vai arrumar sua cama, a hora que é a hora do horário da escola, né? Tem que acompanhar as lições online. Então, tem a rotina, precisa fazer esse planejamento. E porque nós precisamos atender os nossos clientes, o trabalho não parou, né? Então, eu acho que isso é uma questão bastante relevante que precisa ser considerada. E do ponto, voltando um pouco na questão do Jaribe, das pessoas, do controle, até queria perguntar, Jaribe, para você, o brasileiro ele ainda precisa do controle, ele ainda precisa de uma definição de tarefas e objetivos. Me parece a questão difícil de o brasileiro se autogerir no trabalho, apesar de já ter experiência em fazer a mesma coisa, às vezes a pessoa no ambiente residencial, ela se sente perdida. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, e uma questão que eu queria deixar aqui, nós estamos falando para uma população ou de um ponto de vista mais privilegiado. Temos os nossos escritórios aqui em casa, separados do ambiente da residência, mas quantos profissionais que, da hora para outra, tiveram que fazer o home office, têm esse espaço separado na casa? Quantos têm internet de qualidade, de conexão? Quantos têm um computador para ele trabalhar e outro computador para a criança poder fazer as atividades online da escola? Então, a gente precisa pensar um pouco fora da nossa bolha e ver como que as empresas também vão dar o suporte necessário para esse funcionário quando ela decidir implementar o home office definitivo. Se a gente pensar, o Twitter foi uma das primeiras que anunciou isso, é uma empresa de tecnologia com profissionais de tecnologia. Um cenário. Mas as empresas em geral, um escritório de contabilidade ou um escritório menor. Queria lançar essa pergunta para vocês. Você sabe que esse ponto que você trouxe aí, eu acho que não é simples, mas muito dessas dúvidas vão acabar se resolvendo a partir da autogestão. Porque a partir da nossa própria casa, o que você falou, e você falou muito na questão da comunicação que as empresas vão ter com seus funcionários. Eu acredito que a demanda por treinamento que as empresas precisam dar para os funcionários vai ter um equilíbrio maior entre o técnico e o pessoal. Porque no passado, muitas empresas, principalmente as de produção, estavam muito mais preocupadas em treinar o funcionário a produzir. Então, olha, você entra nesta linha de produção, e tem aqui um programa de trabalho, você senta do lado, qualquer dúvida está aqui o seu superior, o superior do superior, e aí qualquer coisa vai falar com o presidente. Agora, mudou. Não está do meu lado fisicamente e muitas vezes não está contatável eletronicamente o meu superior direto. E daí não adianta eu procurar o outro superior, o outro, porque está
está totalmente diferente, né? E a Vanessa falou essa questão da comunicação. Eu acho que dentro da comunicação das empresas, Vanessa, nessa ótica que você colocou, vai se demandar o aprendizado da autogestão num nível adicional ao que a gente tem hoje. Hoje você falou da cultura, e é verdade. Talvez, culturalmente falando, o brasileiro tem menos hábito de se autogerir. Então ele vai ter uma demanda aí de como ele monta a própria agenda, o horário que ele inicia as atividades, como ele organiza aquilo no entorno dele. Porque o que você falou é pura verdade, a gente está dentro de casa, é um outro ambiente. E o entorno sendo diferente gera uma resposta diferente nossa que a gente precisa identificar o equilíbrio. Eu tenho bastante... eu tenho uma visão muito grande de que esse desafio do treinamento, da autogestão, pode ser uma grande demanda para esse próximo tempo. Há até um cara muito famoso aí, né, o Franklin Covey, que já, acho que está há 30 anos que ele lançou o primeiro livro chamado Sete Hábitos. Eu acho que o pessoal vai ter que reaprender esses 7 hábitos aí novamente para poder se gerir, em primeiro lugar, gerir a partir de si mesmo o seu dia, a sua semana, o seu mês, e, consequentemente, esse entorno ele vai entrar na agenda. Jaribe, eu acho que você acabou de deixar para nós a pauta da semana que vem. Pois não. As perguntas são fáceis, as respostas são complexas. Muito complexas. E quando nós falamos desse novo normal, vai demandar de todos nós, né? Nós, como pessoas que oferecemos conselhos, pessoas que estão lidando com empresas, muito diálogo, e Vanessa sabe isso mais que a gente, é a maneira de comunicar isso, tá? Não só na forma de falar e dizer, mas como é que isso vai grudar, como é que isso vai ser assimilado por uma população muito grande. Então, a energia para frente vai ser cada vez mais e não menos. Tá? É isso, Vanessa. É isso mesmo. E o quanto as empresas vão ser verdadeiras nessas narrativas. E o quanto elas, além de comunicar e falar, o quanto elas vão realmente vivenciar e desenvolver as relações de confiança com os seus funcionários, e os funcionários uma relação de confiança com as empresas também. E também com seus outros públicos, os stakeholders. Então é um divisor de águas bastante forte agora. Bom, para você, Vanessa, e também Jaribe, nós estamos chegando no fim do nosso tempo, que com certeza podemos ficar aqui o dia inteiro conversando, mas estamos batendo na hora do almoço, o seu filho deve estar com fome de novo, é isso? Sim. A cada 30 minutos é um reloginho. É uma coisa, a realidade é isso, gente. Todo mundo com mais fome do que antes, mas é isso, tá? Então, de novo, obrigado pela participação de vocês dois. Eu agradeço pela oportunidade, sempre um aprendizado, um prazer, e são riquíssimas as trocas, e vamos continuar a conversa. Vamos sim. Igualmente, Tom. Tá bom. Da mesma forma, fico feliz, hoje temos a Vanessa conosco aqui, uma satisfação estar com você aqui também, Vanessa. A gente fez uma troca aí com visões tão distintas, mas ao mesmo tempo da mesma situação. E, Tom, novamente, muito obrigado e vamos em frente. Vamos sim. Semana que vem tem mais, tá? E também para nossos ouvintes, obrigado pela participação. Vocês podem achar mais informações sobre Vanessa Puerta e Jaribe Fogaça, tanto no LinkedIn quanto no site bbnbrasil.com. Então, agradecemos novamente e podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.